quais as novas exigências ao nível do processo penal? Podem os mecanismos de inteligência artificial coadjuvar na implementação destes instrumentos de compliance? Estas exigências de compliance podem fazer surgir uma nova ideia de processo penal? Soutor. Estão a ouvir-me? Sim. Ok. Agradeço a pergunta, porque o tema da inteligência artificial, sou da opinião, aliás, nestes dias já saiu um livro sobre a questão da interligação entre o processo penal e a inteligência artificial. A questão que me coloca é uma questão, digamos que açucarada, e agradeço a questão para dar aqui uma ideia das alterações momentosas que a inteligência artificial infligirá no processo penal. É previsível que o legislador um dia se lembre de criar mecanismos de compliance com base em algoritmos. Uma das questões que se coloca, uma das mais candentes questões que se colocam hoje em dia no direito penal, a questão já foi amplamente tratada, mas faltava um tratamento detido de um processo penal. E aquilo que eu acho é que a questão dos algoritmos, seja na definição de programas de compliance e um dia até nas próprias investigações internas que estão ligadas, tem o condão de mudar para sempre o processo penal. Dou-vos dois exemplos. Primeiro, os algoritmos têm um grande problema. Pode ser problema ou podem até ser salvíficos. Então qual é o problema? Pode ser salvífico no sentido de que eles podem ser criados para evitar problemas e para definir bandeiras vermelhas. Eu dou-vos um exemplo muito prático. Hoje em dia, o Tribunal de Contas já utiliza algoritmos para monitorizar contratos públicos, o que faz todo o sentido. Mas, transpondo essa realidade para o processo penal, temos um problema. Dependendo do tipo de algoritmos que nós tivermos, podemos ter um algoritmo que consegue detectar e consegue sinalizar as tais bandeiras vermelhas e dizer, bom, temos que ter atenção a este setor de atividade, por isso temos que agir sob pena de haver um crime no contexto empresarial, e havendo um crime no contexto empresarial, vamos, mais tarde ou mais cedo, incorrer em responsabilidade criminal, ou, dependendo da qualidade dos algoritmos, se eles forem discriminatórios, tem um efeito exatamente contrário. Ou seja, em vez de prevenir a prática do crime no contexto empresarial, tem até o condão de acelerar e, quando não, fundamentar a própria responsabilidade criminal. Por isso diria, voltando um bocadinho atrás, que é de todo conveniente, que o legislador tenha atenção. Em outubro saiu uma recomendação do Conselho Europeu que fala dos desafios da inteligência artificial no direito penal e principalmente no processo penal. Fala-se de algo que eu falei neste livro, vai sair agora para a semana, que é a questão da ética digital, ou seja, quais são os limites que o legislador por um lado e os próprios produtores por outro, e ainda o público a quem se dirigem estes programas e estes algoritmos, de que usos é que eles têm que ser feitos para preservar a dignidade da pessoa humana, no caso das pessoas singulares, e neste caso das pessoas coletivas, e no caso concreto dos programas de compliance, quais são os limites para além dos quais estamos a falar de legalidade ou de ilegalidade. Por isso diria que, respondendo diretamente à questão, depende da qualidade dos próprios algoritmos. E digo porquê, caros colegas, porque a questão dos algoritmos, da inteligência artificial e da sua refração no processo penal, no direito em geral e no processo penal em concreto, baseiam-se naquilo que a doutrina americana chama, o professor Frank Pasquale tem um livro que se chama Black Box Society. E o que é que ele quer dizer com isto? Que hoje em dia a programação dos algoritmos, sendo eles algoritmos preditivos discriminatórios, não tenho aqui tempo agora para falar na refração que isto tem no direito penal, ou seja, da parte da reincidência, na parte do sentencing, ou seja, quando o juiz vai aplicar aquela pena, nas duas operações, não é? Tanto na operação de escolha da pena, como na operação de aplicação da medida concreta da pena, quando, ou quid ius, o que é que acontece? Quando o juiz se escora em algoritmos preditivos discriminatórios, designadamente
quando estes algoritmos dizem, olha, nós vamos para certo tipo de pessoas em função da origem étnica, em função da cor política, em função da orientação sexual, em função da orientação religiosa e por aí afora. O grande problema, e o professor Franco Pascoal fala nisto, é a questão do Black Box Society e a opacidade com que estes algoritmos são parametrizados por um lado e como é que eles são criados e para que fins. Esta é uma questão. No processo penal, no meu Código de Processo Penal, eu digo que o legislador no futuro terá que estender os impedimentos no artigo 40, designadamente para aqueles senhores magistrados que, eu sou magistrado de carreira eu próprio, e nem sempre quando estava no ativo, nem sempre tinha tempo para ver tudo o que rodeava o próprio processo. Mas diria que há casos em que é possível perceber que quando se toma uma decisão com base em algoritmos, se eles são discriminatórios ou não. Não é? Um dos casos em que isso colocou foi o caso Loomis, que eu falo, em que justamente alguém foi amplamente prejudicado porque o algoritmo preditivo discriminatório sugeriu ao juiz a aplicação de uma pena muito mais gravosa em função dos parâmetros que estavam incluídos nos algoritmos preditivos discriminatórios. Transpondo esta temática para os programas de compliance, diria que não tenho a objeção de base a que se crie um programa de compliance que, à laia daquilo que já faz o Tribunal de Contas, para sinalizar os perigos, as bandeiras vermelhas que rodeiam os contratos públicos, quando operações são feitas acima de determinado patamar e por aí afora. Mas também há a vertente contrária, que tipo de algoritmo nós vamos criar nos programas de cumprimento normativo, se for para em interseção e em interligação com aquilo que diz o artigo 11, se for para vigiar certos setores de atividade, se for para bloquear, se for para cercear as fontes de perigo empresarial, por um lado, do ponto de vista a montante, e se for para controlar as esferas de risco empresarial, por outro, aí já concordo que sim, há uma ampla base, há uma ampla margem para que sejam criados algoritmos que consigam internamente, do ponto de vista interno, controlar estas fontes de perigo e evitar a prática de crimes no contexto empresarial, desde que, se for só para o controle de fontes de risco empresarial, por um lado, mas se for para fins espúrios, que não estes, por exemplo, a vigiar a privacidade dos trabalhadores, o que é que eles estão a fazer no tempo que podia ser livre, por aí afora, já estamos então aqui na zona cinzenta, para lá da qual não há retorno. Por isso diria, para terminar, que a questão da interseção, da interligação, da inteligência artificial, o direito penal e o processo penal tem de ser feita não com um grão de sal, mas com um punhado de sal, sob pena de abrirmos aqui uma caixa de Pandora e os males serem expelidos e depois não temos maneira de os cercear e de os controlar. Numa palavra, nada a opor à utilização da inteligência artificial, inclusive nos programas compliance e em outras áreas, desde que haja limites. Um limite que eu aponto nesse livro que vai agora sair é o princípio, o Schreckbindung, que é o princípio da vinculação ao fim, ou seja, se os programas de compliance são só criados com recurso à inteligência artificial para controlar as esferas de risco, muito bem. Se aquela informação que é granjeada, que é recolhida através da inteligência artificial e através dos algoritmos que a escolhem, se é utilizada para outros fins, para os tais fins espúrios que eu aqui falei, aí já estamos a transpor uma fronteira, um limite para lá do qual não é possível discernir entre o que é legal e é ilegal, o que é aceitável e o que não é, e com isso fagocita-se o tal limite para lá do qual não há retorno.